18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Finalizando mais uma semana em sexta-feira hoje. Estamos aqui começando mais uma edição do programa 18 horas. A informação, a notícia pra você até às 7 da noite. Eu e Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite, gente. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora aqui no 18 horas. Karime, nós temos hoje... Sim, presentes, mimos, olha. Convites especiais, afinal de contas, o ouvinte aqui da 100,7 não é qualquer um. Não. Seguinte... As duas primeiras pessoas que pararem aqui agora, na porta da Rádio Mix, que fica na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, vai ganhar um par de ingressos. Tudo amanhã, gente. Par de ingressos para o show do Pink Floyd in Concert. Acontece amanhã lá no Estúdio 5, a partir das 9h30 da noite. E também temos um par de ingressos aí para quem tem crianças, tá bom? Da Bela e a Fera. Olha que legal, a Bela e a Fera in Concert, também no Estúdio 5, para amanhã, sábado. E esse infantil é a partir das 4 da tarde. Combinado? As duas primeiras pessoas que pararem aqui na porta da Rádio Mix levam os convites. E aqui na rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, Karime Leão. Ok, 6-1, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E nós vamos agora aos destaques do programa 18 horas de hoje. Em 2 dias, o governo federal praticamente decreta o fim da Zona Franca de Manaus. Hoje o presidente assinou a redução de 35% no IPI e ontem zerou o imposto dos concentrados. Enquanto isso, o governo de Wilson Lima não foi capaz de conseguir resguardar a Zona Franca, que responde por 80% da economia do estado. Agora são 6 horas 2 minutos. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere. Vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil, nesta sexta-feira, 29 de abril de 2022, com mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, a gestão de Wilson Lima segue sem ação efetiva para defender a Zona Franca de Manaus. Hoje, o presidente assinou o decreto que amplia o corte nas alíquotas do IPI de 25% para 35% e sem resguardar a Zona Franca de Manaus. O comunicado foi emitido na noite de quinta-feira pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que informa que a redução alcança a maioria dos produtos, só que não dá mais detalhes sobre esses produtos. O corte no IPI tem vigência imediata. Exato, Carlão. Isso foi ontem. E ontem, quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou um outro decreto que zera a alíquota do IPI sobre os insumos utilizados na fabricação de refrigerantes. Com a medida, o imposto sobre produtos com extratos e aromatizantes concentrados usado na fabricação de bebidas não alcoólicas foi de 6% para 0%. O decreto praticamente acaba com o polo de concentrados aqui no estado. Pode significar o fechamento da fábrica de concentrados da Coca-Cola e da Jaioro, em Presidente Figueiredo, além de impactar negativamente a produção de Guaraná em Maués. Aí, enquanto isso, Karime, o governador Wilson Lima só participa de reuniões, mas é incapaz de conseguir resguardar a Zona Franca, que responde por 80% da economia do estado. Dos 2 novos decretos, com efeito imediato, praticamente acabam com a competitividade das empresas na Zona Franca de Manaus. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odneia Araújo. O 18 horas publicou ontem um vídeo gravado pelo presidente Jair Bolsonaro ao lado do governador Wilson Lima, após o encontro entre eles, intermediado pelo ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Alfredo Menezes. Como você vai ouvir nesse vídeo, gravado na quarta-feira, o presidente Bolsonaro garantiu que não quer acabar com a Zona Franca e está buscando alternativas para a permanência do modelo. Em Manaus, está aqui o nosso governador Wilson Menezes, meu colega. Estamos aqui em tratativas para discutir a melhor maneira de o Amazonas não perder a competitividade para o resto do país. Isso, basicamente, não existe. Não houve aquela pressão toda quando nós dimos o IPI para o resto do Brasil. E
jamais nós vamos querer que isso seja ameaçado. Então, o governador e o ministro tratam com muita responsabilidade essa questão. Tem hoje mesmo reunião com a equipe econômica nossa para buscar alternativas, até para melhorar a competitividade e melhorar mais ainda, né, a questão da empregabilidade em Manaus e no Amazonas. Mas um dia depois de gravar esse vídeo, o presidente Bolsonaro assinou 2 novos decretos, arruinando ainda mais o polo industrial de Manaus. Um deles zerou o imposto sobre produtos industrializados para processos de bebidas não alcoólicas para todo o país. Essa medida atinge duramente o polo de concentrados na Zona Franca de Manaus, que reúne grandes empresas de refrigerantes e bebidas, como a Coca-Cola e a Ambev. Para o deputado federal Marcelo Ramos, ao zerar o imposto para fábricas de refrigerantes em todo o país, Bolsonaro decretou a falência dessas empresas do Amazonas e comprometeu severamente a economia dos municípios de Maués e Presidente Figueiredo. A publicação desse decreto inviabiliza o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus. Nós estamos falando de empresas de marcas mundiais, como, por exemplo, a Coca-Cola e a Ambev. Mas também estamos falando de empregos daqueles que trabalham, por exemplo, plantando açúcar lá na Jaiô, no Presidente Figueiredo, ou plantando guaraná lá no município de Maués. O simbolismo de empresas do porte de Coca-Cola, do porte de Ambev saindo da Zona Franca de Manaus é um simbolismo muito grave. De registrar que isso não beneficia nenhuma indústria fora da Zona Franca, porque não existe produção de concentrados de refrigerante fora da Zona Franca de Manaus. Em dezembro do ano passado, o Ministério da Economia já havia reduzido o imposto. Após isso, as empresas Pepsi-Cola e Heineken deixaram a Zona Franca e se instalaram em outro país. Outro decreto publicado ontem pelo presidente Bolsonaro ampliou para 35% a redução do IPI para todo o Brasil. O deputado estadual Serafim Corrêa reforça que os novos decretos diminuem ainda mais a competitividade das empresas da Zona Franca de Manaus. Ou seja, piorou a situação. E em relação ao polo de concentrados, ele fez o seguinte: reduziu para 0. Ou seja, eles pegaram um pedaço da Zona Franca e levaram para São Paulo. Porque hoje tanto faz produzir na Zona Franca de Manaus, com todas as desvantagens de produzir no meio da floresta, ou produzir em São Paulo, que o percentual de imposto é o mesmo, 0. Então, é claro que as empresas vão preferir produzir em São Paulo, perto exatamente do mercado consumidor. Em suas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, aliado do presidente Bolsonaro, publicou mensagem dizendo que vai entrar com outra ação junto ao Supremo Tribunal Federal contra o decreto 11.058, que atinge o polo de concentrados de refrigerantes do Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos falando sobre o assunto. Vamos conversar agora com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Muito boa noite, presidente. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Então, qual a sua análise a respeito desses 2 novos decretos presidenciais? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Bom, o primeiro, a conclusão de que você não pode confiar no que é dito pelo governo federal, somente naquilo que diz respeito ao modelo Zona Franca. No mesmo instante em que o presidente da República, com o governador do estado, o presidente da República assumiu um compromisso novamente de não prejudicar e não tirar as vantagens ou a competitividade do Amazonas com o restante do país. E não é esse o problema, Karine, a gente vai falar sobre isso. Paralelamente, o ministro da Economia publicava o decreto reduzindo para 0 a alíquota de IPI para os concentrados e logo em seguida um novo decreto ampliando para 35% a redução de IPI, nesse caso, efetuando boa parte dos produtos produzidos na Zona Franca. O que é que eu estou querendo falar para vocês? Sim. Quando o presidente da República fala que ele vai trabalhar para não prejudicar o Amazonas na questão da competitividade com o restante do país, esse não é o nosso problema. Nós não nos incomodamos e apoiamos a redução do IPI e qualquer carga tributária para quem produz e gera emprego no Brasil. O problema é que essa redução
desse decreto alcança os produtos que são produzidos hoje aqui em Manaus para serem importados. Ele reduz o IPI da importação desses produtos. O maior concorrente da indústria que está instalada aqui hoje é essa mesma indústria instalada no México, na Costa Rica, na Tailândia, na Malásia, na China. E é esse o nosso problema. Nós não competimos com outros estados da União. O problema que afeta a competitividade dos produtos da Zona Franca é o mesmo produto, do mesmo fabricante, inclusive, se tiver possibilidade de ser importado pelo Brasil. Ok, presidente, o que ainda pode ser feito? Quais medidas ainda podem ser tomadas para assegurar os direitos da Zona Franca de Manaus? Carlão, a questão administrativa, o diálogo, acho que já foi vencido. Né? Então, o que nos cabe é, sim, a judicialização. O governo do Estado já entrou com a ADI junto ao Supremo Tribunal Federal. Podemos ter alguma saída política, e é por isso que nós, das entidades de classe, todas elas, e o CIAN, a qual eu represento, nós não medimos esforços em trabalhar e subsidiar o governo do Estado, a nossa bancada federal, com toda e qualquer informação que possa ser útil para que executem o seu trabalho, a sua atividade em defesa do modelo. Certo. Presidente, a respeito do posicionamento da Sulframa também, que parece que não teve muita ação efetiva e enérgica a respeito desses decretos, qual a sua análise? Karime, a Sulframa ela é subordinada à Presidência da República diretamente, e se coloca nesse governo como subordinado, inclusive, do Ministério da Economia, né? Então, ela não tem muita ascendência sobre as pessoas do Ministério da Economia no que tange políticas definidas por aquele ministério, mesmo aquelas que venham a ser adotadas contra a Zona Franca. Eu tenho que reconhecer e reconheço o empenho, o esforço do general Pouzinho, superintendente da Sulframa, em tentar minimizar esses riscos, e ele, como nós, também foi enganado pela secretária Daniela, que esteve aqui na penúltima reunião do CAIS e assumiu um compromisso público, disse que ela seria a defensora do modelo Zona Franca e que não era intenção do governo nenhum tipo de medida que viesse a trazer prejuízos ao modelo Zona Franca. Isso foi numa quinta-feira, e na sexta-feira nós recebemos o primeiro decreto. Então, eu acho que não. Eu acho que a Sulframa ela é um órgão, nesse momento, consultivo, tanto para o governo do Estado, mas e também para o governo federal. Mas as ações, elas são mandatórias por parte do governo do Estado, sim, e a nossa bancada, eu acho que os dois estão fazendo o trabalho, a nossa bancada através do Partido Solidariedade, do Petroma, ADI também. O governo do Estado fez a sua parte também. Semana que vem está agendada uma audiência com o ministro André Mendonça, uma audiência de conciliação, que eu não entendo o que é isso, mas é uma conversa entre o governo do Estado do Amazonas e os técnicos do Ministério da Economia para tentar um consenso. Eu acho que dificilmente nós vamos ter algum resultado positivo numa conversa como essa. É trabalhar para que a ADI seja apreciada pelo Supremo e torcer para que o resultado seja favorável ao Estado do Amazonas. Ok, presidente, no meio dessa situação toda aí, digamos assim, nessa altura do campeonato, como estão os prejuízos? Nós já temos números como projeção aí de fábricas fechadas ou desempregos? Carlão, não, os números que nós temos, e esses são palpáveis, é só você pegar a pauta da reunião do CAS que aconteceu ontem
e teve como um montante aprovado de projetos de 800 milhões, e comparar com as pautas das reuniões anteriores. É quase um terço o volume de investimentos aprovados. Muitos projetos foram retirados da pauta de ontem por solicitação das próprias empresas, aguardando uma melhor posição, definição dessa situação toda. Ou seja, nós já temos impactados novos investimentos e possivelmente novos modelos que venham a substituir modelos atuais ou que fossem agregar mais emprego aqui no Polo Industrial. Presidente, a gente em outras entrevistas, o senhor mencionou e a gente conversou a respeito daquela ação mais enérgica de se montar um núcleo do Amazonas em Brasília para pressionar a presidência da República a respeito desse assunto. Como é que está esse projeto, essa situação, como é que está? Então, existe um trabalho forte sendo executado com todos os ministros do Supremo Tribunal, levando a esses o nosso entendimento e os riscos. É um trabalho que precisa ser feito com muita competência, e isso as pessoas que estão atuando buscaram, inclusive no próprio ministro Mauro Campos, essa interlocução. E é um trabalho que não vai acabar, né, Karine? Nós temos, eu acho que se não a última, uma das últimas oportunidades que temos de resolver essa questão. Sim. Presidente, eu sempre faço essa pergunta para o senhor quando o senhor participa aqui conosco no 18 Horas. Qual é a sua expectativa sobre as ações da Justiça para resguardar a Zona Franca de Manaus e a sua expectativa sobre a resolução dessa situação que nós estamos vivendo agora na Zona Franca? Calão, eu sou uma pessoa naturalmente otimista. O pessimismo, ele não é meu companheiro, não. Mas eu entendo que a situação ela tem um grau de dificuldade porque ela foge a qualquer questão técnica, né? É uma questão política que deve ser tratado no âmbito do Judiciário, nesse caso o Supremo, e também nas articulações políticas, negociações políticas que porventura tenham aí, por fim, condição de reverter. Eu acredito que se trabalharmos fortemente juntos, todos nós, sem nenhum viés político-eleitoreiro, mas pensando sim no bem maior da Zona Franca e, consequentemente, dos empregos que aqui são gerados, nós temos condições de minimizar esse impacto para o Estado. Ok, muitíssimo obrigada, presidente, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu espero poder conversar muito com vocês, mas de assuntos positivos. Também. Vamos marcar essa entrevista para a próxima, então, presidente. Tudo resolvido já. Valeu, obrigado. Para vocês e para todos os ouvintes. Muito obrigada, boa noite, bom trabalho. Conversamos com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. E eu conversei também sobre esses assuntos, esses decretos, com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana. Vamos ouvir o que ele disse. Na realidade, essa questão do governo federal já era esperada. Ele já está fazendo isso desde quando ele entrou no governo federal, desde quando entrou o presidente. Agora, eu até vou fazer uma apelo ao governador para não ir mais lá com esse presidente, que toda vez que ele vai lá, ele faz outra medida contra nós. Está bem claro que esse presidente ele quer acabar com a Zona Franca de Manaus, quer acabar com a Amazônia. Isso está claro, ele não é normal, não. Ele nem pensa o que ele fez agora com o concentrado, desemprega o pessoal em Presidente Figueiredo, desemprega o pessoal em Maués, que produz de Guaraná. Esse não tem amor com as pessoas, não. Isso é um maluco. A minha posição é bem clara sobre isso. Inclusive, nós da CUT vamos estar chamando todo mundo que quer salvar a Amazônia, uma reunião segunda-feira, às 2 horas da tarde, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Que não dá para o presidente da federação, o presidente das entidades patronais ficar se escondendo.
Não dá para os 2 deputados federais ficar se escondendo. 1 ou 2 fala e os nossos senadores, 42 vereadores, 24 deputados estaduais não fazem nada pela população. Hoje nós temos quase 21% de desempregados na nossa cidade e esse maluco fazendo esse negócio todo, ninguém faz nada. E que é isso? Hoje nós fizemos um ato no Distrito Industrial em defesa da Amazônia e defesa do emprego. Entendeu? Porque ele está beneficiando nessa questão de 35% de moto, né, e mais de jet ski, lancha, ele beneficia a elite brasileira, somente isso. E desemprega as pessoas aqui que estão com dificuldade de se alimentar. Tem emprego que mal dá para se alimentar. E essa é a nossa posição. Então nós vamos estar chamando uma reunião com todo mundo que queira o bem do Brasil, que queira o bem da Amazônia. Você está ouvindo 18 horas. E hoje à tarde teve reunião do Conselho de Economia do Amazonas justamente para debater os impactos dos decretos do presidente aqui no estado. Vamos saber o resultado desta reunião agora, conversando com o presidente do Conselho, o economista Marcos Evangelista. Boa noite, muito obrigada por nos atender. Então, o que ficou alinhado nesta reunião? Boa noite, Karine. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix FM. O que acontece? Nós reunimos junto com os nossos conselheiros e consultores, analisando o técnico que vai trazer esses decretos e resolvemos que o Corecon ele tem que entrar nessa luta em defesa do modelo e vamos fazer aí uma série de representações junto à PGR, COFECON, a OAB Nacional e ao CAD. Tudo tentando, Karine, reverter a ação desses decretos, que realmente vai ser muito prejudicial para o nosso modelo da Zona Franca. Ok, presidente, pode ser feito alguma coisa realmente, alguma medida para reverter esse quadro aí o mais rápido possível? Dá para fazer? Quais são essas medidas, né, Carlão, que ele mencionou? Tem como? Carlão, a gente tem que tentar, né? Afinal de contas, a gente percebe que há mais de 30 dias se aguarda aí uma reversão primeiramente do decreto que reduzia 25%, não só não ocorreu essa redução, como ampliou isso para 35%. Então, principalmente no CAD, que é o Conselho de Defesa Econômica, nós vamos entrar tecnicamente mostrando realmente quais são os prejuízos gerados desses decretos, analisando ali o impacto em cada segmento. Então a gente está muito confiante que algum resultado positivo a gente vai conseguir com essas ações. Agora, presidente, na sua análise, o senhor falou nessas medidas. Desde fevereiro, o presidente da República vem tomando medidas que prejudicam a Zona Franca de Manaus. A falta de atitude, a demora da atitude do governo do estado, de alguma forma impactou negativamente? Com toda certeza, Karine. E acredito que ele acreditou na boa-fé, né, numa conversa que realmente ia ser revertido, e passaram-se os dias e nada aconteceu. Então, pensando exatamente nesse fato, é que nós não vamos ficar aguardando aí uma solução e vamos tomar atitude, porque acreditamos que a reversão disso só vai ocorrer através do meio judicial. Uma redução, uma reversão espontânea, com toda certeza isso não vai ocorrer. Afinal de contas, nós estamos aí no ano eleitoral, a gente sabe que por trás disso existe aí os interesses políticos, mas nós não estamos aqui para entrar nesse viés. O que a gente vai realmente bater é nos impactos negativos para o nosso modelo. Ok, presidente, o senhor comentou em algumas entrevistas sobre essa redução do IPI com relação à população. Na sua opinião, aí, as pessoas, a população de um modo geral, ela ainda não entendeu bem a gravidade desse assunto, o que está acontecendo aí no âmbito popular, essa questão da redução do IPI? Exatamente, Carlão. Acredita que ainda tem pessoas que moram aqui em Manaus que não tem nada a ver com isso. Acha que isso está acontecendo, não vai ter impacto na sua vida, mas é muito pelo contrário, né? Se a gente parar para pensar, o nosso esteio econômico do estado é o polo industrial de Manaus. Vou dar um exemplo claro para você. A questão do decreto que atinge diretamente os concentrados. Nós estamos falando ali praticamente de 7.500 empregos, mas não é só isso. Isso também tem um reflexo nos nossos municípios. Por exemplo, Presidente Figueiredo,
Maués, Codajás, são exemplos de onde tem pessoas trabalhando para atender essas fábricas. Então, no momento que ocorre essa questão dos concentrados, que foi um golpe fatal, né, onde não tem por que essas empresas permanecerem aqui na nossa região, já que agora o IPI foi zerado para todo o Brasil, nós estamos falando em perda de empregos. Então, se você que está nos ouvindo acha que esse assunto não tem nada a ver com você, repensa esse conceito, porque hoje a economia do Estado está toda baseada ainda no nosso polo. Vai ser o caso da gente decretar praticamente a falência do Estado, não é? Eu não digo que isso vai acontecer de forma imediata, Karine. Afinal de contas, nós temos aí a produção dos anuais. Isso vai acontecer no médio e longo prazo, né? Uma vez que, se a gente for analisar o reflexo dessa questão do aumento da redução para 35, nós temos grandes fábricas que estão aqui, que se fizerem a conta, vão perceber que é muito mais negócio ela se mudar para próximo da zona consumidora do Brasil, que é ali sul e sudeste, ou até mesmo sair do país, que é muito pior. Uma vez que esses decretos, eles favorecem também a importação do produto pronto. Se você pode importar o produto pronto, porque tu vai ter uma série de custos para produzir, né? Então a gente sabe que há uma tendência ao empresário fazer cálculo, afinal de contas não existe negócio que não vise lucro. No momento que forem feitos esses cálculos, obviamente nós vamos ter aí prejuízos com portas fechadas aqui no nosso modelo. Capital não tem pátria, exato. Né? Não tem jeito, né? Ok, então. Exatamente. Mas vamos reverter isso, não é isso? A nossa expectativa é essa, Carlão. Por isso que nós, essa semana, estaremos tomando essas ações para ser mais um tentando reverter, né? Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui. Grande abraço, Karine, Carlão, muito obrigado pelo convite, ficamos à disposição. Ok, boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Conversamos com o presidente do Conselho de Economia do Amazonas, o economista Marcos Evangelista. 6h27 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O assunto segue a Zona Franca de Manaus. Vamos agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, você conversou com alguns parlamentares sobre o assunto. Qual o posicionamento deles a respeito desses novos decretos? Boa noite, Cadu. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite para todos os nossos ouvintes. Parte da bancada do Amazonas reagiu de imediato, viu, contra os 2 decretos do presidente Jair Bolsonaro que comprometem a manutenção da Zona Franca de Manaus. A gente começa falando do deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, que já apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto presidencial que zera a alíquota de IPI para os concentrados de refrigerantes. Vamos ouvir o que ele disse. Essa reunião do governador com o presidente da República, além de não resolver nada do problema da perda de vantagens comparativas das empresas da Zona Franca, com a redução de 25% do IPI, pelo contrário, ainda trouxe uma notícia ruim, onde o governo vai aumentar mais ainda essa redução para 35% e, portanto, vai aumentar mais ainda as vantagens de empresas de fora da Zona Franca e prejudicar o povo do Estado, os empregos, a arrecadação pública e a universidade do Estado. Na verdade, cada vez mais piora a situação. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a análise feita do deputado federal José Ricardo, do PT. Cadu. Karine, também conversamos com o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos. Ele criticou o presidente Bolsonaro que não cumpriu com o acordo que existia com as lideranças do Amazonas. Vamos ouvir o que disse Marcelo Ramos. Havia um compromisso, pelo menos nisso, do presidente de manter em 25 os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, mas nem isso foi honrado. Computadores, notebooks, servidores, que são itens produzidos na Zona Franca de Manaus, nós já detectamos que não foram excluídos. E
motocicleta ficou em 25%, mas os concorrentes, ciclomotores e motos elétricas que são produzidos fora da Zona Franca de Manaus foram reduzidos para 35%. Nós estamos fazendo uma análise apurada do decreto. Muito em breve prestaremos informações mais precisas e vamos reagir política e judicialmente na defesa dos interesses do povo do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Agora o posicionamento do deputado federal Marcelo Ramos, do PSD. Cadu. Karime, no mesmo caminho, aliás, nesse caminho da questão de buscar o STF, falou o senador Plínio Valério. Ele que vem se aproximando um pouco mais do grupo da bancada do Amazonas. Ele disse que já não dá mais para confiar no governo federal. Vamos ouvir o que disse Plínio Valério. Nossa bancada já não acredita mais nas promessas do pessoal do Guedes. Eles colocaram um bode na sala, que foi 25%, agora aumenta para 35%, dizendo que o Amazonas vai ficar só com 25%, ou seja, botaram um bode na sala e que para tirar querem ser bonzinhos. Então, a bancada decidiu entrar com a ADIM, que está sendo estudada, elaborada, e nós vamos para o campo jurídico. A gente já não acredita mais nos compromissos e nas promessas do governo federal. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou agora a análise do senador Plínio Valério, do PSDB. Cadu? Vale reforçar a fala dele, Karime, que ele disse que o problema é o Paulo Guedes. Não é só o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não governa. Quem governa é o presidente Jair Bolsonaro, que sabe do que está acontecendo. Nesse interim, também falando sobre STF, tem o deputado Bosco Saraiva, Karime, dizendo que é preciso defender a Zona Franca já nessa instância no STF. Vamos ouvir o que disse Bosco Saraiva. O decreto do governo federal, baixado no dia de ontem, que zera o incentivo fiscal do polo de concentrado da Zona Franca de Manaus, fere de morte empresas e trabalhadores que estão nesta atividade há décadas. O caminho que nos resta é buscar a justiça através do STF, pois temos convicção de que estes bombardeios que estamos sofrendo relativos ao IPI são claramente inconstitucionais. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente ouviu a crítica, e a defesa do deputado federal Bosco Saraiva do Solidariedade. É inconstitucional, é a tecla que todos batem, é mesmo, né, Cadu? Com certeza, Karime. Achei interessante, que eu estou bastante feliz até, inclusive, pela união nesse momento. Sim. Da bancada, pelo menos de parte da bancada do Amazonas, que está aí unida em defesa da Zona Franca de Manaus, que está sofrendo duplamente. São dois ataques: a questão do aumento para 35% a redução do IPI e o IPI dos concentrados de refrigerantes, que são zerados. Com relação a esse assunto, Karime, eu queria explicar uma coisa para vocês. Vamos lá. Para a gente entender melhor o que aconteceu aqui em Brasília com relação a esse ataque ao polo de bebidas que coloca em risco mais de 4 mil empregos diretos. O governo federal precisou arrumar um jeito de compensar aquele programa de refinanciamento de débitos tributários de empresas cadastradas no Simples Nacional e os microempreendedores individuais, os MEIs. Esse programa é chamado de HELP ou de Refis, que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, só que ele falhou nos primeiros dias porque não havia recurso para ajudar os pequenos empresários. O governo teve que recuar e ampliar o prazo de refinanciamento, que vai até o fim desse mês. O Refis é um programa que faz parte da plataforma política e eleitoral de Bolsonaro, focado nos pequenos empreendedores, Karime. E o que Paulo Guedes fez com a anuência de Bolsonaro? Ele aumentou a CSLL, que é o imposto que incide sobre operações financeiras, garantindo nesse ponto a arrecadação a mais de 244 milhões de reais até o fim do ano, e de quebra, ele também zerou a isenção de IPI ao setor de refrigerantes. Isso vai aumentar a arrecadação de 252 milhões de reais para 440 milhões de reais. Ou seja, Karime, foi assim que o governo resolveu como vai bancar o refis das micro e pequenas empresas. Aquela de um história, lado, ajuda... descobriu um santo para cobrir o outro, né? Como dizia minha avó. O cobertor é pequeno, né? Exato. De um lado, ajuda os pequenos empreendedores e de outro, quebra a Zona Franca de Manaus. E com relação agora sobre a
ainda falando sobre a questão do polo de bebidas, é importante esclarecer o seguinte, outro ponto. Existe um grupo empresarial do ramo de bebidas muito próximo ao presidente Bolsonaro, incomodado desde o início do mandato, que vem falando aí com o presidente sobre essa questão dos incentivos fiscais que são dados às empresas instaladas na Zona Franca. Por quê? Além de terem a redução de IPI, elas também recebem créditos fiscais. Esse grupo empresarial, que é liderado por uma cervejaria do estado do Rio de Janeiro, abriu guerra contra a Ambev e a Coca-Cola, que são grandes empresas que se beneficiam com os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Todo esse movimento, Karime, de redução dos incentivos fiscais para esse polo de concentrados de refrigerantes, de 25% que caiu para 8%, depois para 6% e agora para 0%, tem a autoria intelectual desse grupo liderado por essa empresa, essa cervejaria do estado do Rio de Janeiro, Karime. Agora, também se manifestaram os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga. Omar, que é oposição ferrenha ao presidente Bolsonaro, criticou a falta de palavra do presidente e disse que o Amazonas vai sobreviver a mais essa ameaça. Vamos ouvir o que ele disse. O Amazonas vai sobreviver, presidente. Vai. Os caboclos aqui são fortes. Nós vamos superar isso. Tudo que o senhor tem feito contra nós. Todos os ataques que o senhor tem feito à Zona Franca de Manaus, nós vamos superar. Vamos superar porque a gente é guerreiro. Nós não fomos criados na beira da praia. Nós somos criados aqui nas beiradões. Os caboclos aqui têm força. Nós vamos passar por cima de tudo isso. E dias melhores virão para o estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente acompanhou a fala do senador Omar Aziz, Cadu. Tem Eduardo Braga também, Karine, Vamos ouvir. Senador que destaca o fim da conversa com o governo e agora busca ajuda também do STF. Vamos ouvi-lo. Nossa esperança, nesse momento, é exatamente o Supremo Tribunal Federal, que ao longo desses 55 anos, nos momentos graves e críticos, sempre defendeu o modelo Zona Franca de Manaus. Este modelo que hoje é não apenas aquele que gera mais de 100 mil empregos no Amazonas, empregos diretos, fora outros 400 a 500 mil empregos indiretos. Ele também é responsável por ser o maior programa de conservação ambiental da floresta amazônica no mundo. Portanto, nós estamos mais uma vez tendo que enfrentar uma luta em defesa da Zona Franca, em defesa dos trabalhadores, em defesa do nosso modelo e da nossa sobrevivência. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente acompanhou a avaliação do senador Eduardo Braga. Cadu. Quem não se manifestou ainda, Karime, foram os deputados Capitão Alberto Neto, Delegado Pablo, Silas Câmara, Átila Lins e Sidney Leite, que é da região de Maués, uma das mais importantes produtoras de Guaraná do Amazonas. Mas ele entrou em contato comigo agora há pouco, ele disse que está no interior do Amazonas, por isso que ele não conseguiu atender ao nosso chamado. Vamos seguir acompanhando e esperando uma reação enérgica em conjunto da nossa bancada do Amazonas. Karime e Carlão. Ricardo, vamos agora para as eleições 2022 e com toda essa situação aí, tem uma pesquisa eleitoral revelando que a maioria, né, aqui no norte, vota em Bolsonaro. É verdade isso? Explica pra gente aí os novos dados desta pesquisa, Cadu. Isso mesmo, Carlão, saiu mais uma rodada de pesquisa do Instituto Poder Data que ratifica a liderança do ex-presidente Lula na disputa eleitoral com 41% das intenções de voto no primeiro turno. Bolsonaro tem 36%, aí diferença de 5 pontos percentuais. Esse resultado é o mesmo da pesquisa de 15 dias atrás, não houve mudança. Ciro Gomes tem 6% e João Dória melhorou um pouquinho ali com 4%.
O deputado André Janones, do Avante, tem 3%, tá melhor que Simone Tebet. No cenário de segundo turno, Carlão, que provavelmente haverá numa disputa entre os dois principais candidatos, Lula venceria com 48% dos votos contra 39% de Bolsonaro, uma diferença, portanto, de 9 pontos. A pesquisa fez uma abordagem por regiões do Brasil, Carlão, e ela aponta que 48% dos eleitores da região norte votam em Bolsonaro e 31% votam em Lula. Na região nordeste, Lula tem maioria, com 49% das intenções de voto, e Bolsonaro tem 26%. Agora, nas regiões sudeste, sul e centro-oeste, há um empate técnico entre os dois candidatos, ambos variando ali entre 39% e 41%. Isso mostra, Carlão, o cenário polarizado e indefinido das eleições presidenciais. Agora, falando sobre essa questão da terceira via, que vem sendo sabotada pelos partidos que fazem parte desse grupo e, claro, com a influência do governo, a novidade de hoje, Carlão, é que João Dória, do PSDB, está baixando um pouco a crista e admitiu que pode ser vice na chapa de Simone Tebet, do MDB. Ela que já disse que não aceita ser vice de ninguém. Dória vem sendo muito pressionado por causa da performance dele nas eleições, pois em vez de agregar, ele acabou dividindo o partido ao meio e a campanha partidária não surtiu o efeito esperado com relação à popularidade, pelo menos uma melhora na popularidade de João Dória. Então vamos seguir acompanhando, que pode ser que surja esses novos pré-candidatos aí, no caso, Simone Tebet, candidata majoritária, e João Dória como vice nessa chapa pela terceira via. Volto com vocês, Karime e Carlão. Vamos acompanhar. Muito obrigada pelas informações. Valeu. Bom fim de semana, Cadu. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Estamos passando pela pior crise da segurança pública da história do Amazonas. Em apenas 2 dias, 2 trabalhadores morreram durante assaltos aqui em Manaus. Exato, Carlão. Como falamos aqui, na terça-feira foi o Gari Aldenir Castilho, no bairro Japim. Na quinta-feira, o segurança de uma panificadora no bairro Cidade Nova. Ele morreu tentando evitar o assalto. Os 2 morreram durante os trabalhos, durante o exercício lá dos trabalhos deles. Vítimas do quê? Da criminalidade. Ou seja, o Estado não consegue proteger o cidadão que sai de casa para trabalhar. Karime, o Amazonas hoje é um estado que não consegue combater a criminalidade efetivamente. Segundo especialistas, falta gestão, inteligência e principalmente investimento. A repórter Nathalie Moraes traz mais informações sobre o assunto. Em apenas 2 dias, 2 trabalhadores perderam a vida ao serem mortos enquanto trabalhavam, ao serem alvos de assaltantes em Manaus. Na terça-feira, foi a vez do Gari Aldenir Castilho, de 25 anos, que foi baleado no peito por assaltantes enquanto recolhia lixo no bairro do Japim e morreu no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Já na tarde desta quinta-feira, um segurança de uma padaria foi morto a tiros ao reagir a um assalto na tentativa de impedir o roubo. Paulo estava fazendo o trabalho em uma padaria no conjunto Vila Real, no bairro Cidade Nova, na zona norte aqui da capital, quando 2 homens anunciaram o assalto. Paulo tentou reagir, mas um dos criminosos o segurou e atirou contra a vítima, que morreu no local. Esse é só mais um dos milhares de crimes que estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O Amazonas é hoje o estado com o maior número de mortes violentas do Brasil. E confirmando a crise na segurança pública, hoje o governador Wilson Lima afirmou que esses crimes têm em sua maioria a motivação pelo tráfico de drogas. Nessa disputa, o bandido que perde a sua droga precisa de alguma forma recuperar aquele dinheiro e aí parte para um assalto, ou mesmo aquele que é consumidor vai ali furtar ou roubar um celular ou algum dinheiro para poder manter o vício, e nessa situação acaba sendo vitimado um trabalhador.
Na noite desta quinta-feira, a Polícia Civil prendeu um homem identificado como Everton Silva, que é suspeito de dirigir o carro que prestou fuga ao criminoso que atirou e matou o gari Aldeni Castilho. De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Everton negou a participação no crime e alegou à polícia que era apenas um motorista de aplicativo e que fazia uma corrida para Rafael Lira dos Santos, o suspeito de atirar contra o gari. A versão apresentada por ele é que ele é um mero motorista de aplicativos, né? Obviamente não nos convenceu, até porque ele estacionou num local bem distante ali de onde ocorreu o crime. A versão dele é que esse indivíduo, esse negão Rafael, saiu do veículo dizendo que iria na casa de uma pessoa, mas queria retornar muito rapidamente. E logo depois esse indivíduo entra no seu veículo portando uma arma de fogo, dizendo que estava ali sofrendo uma tentativa de homicídio. E por isso ele teve que fazer alguns disparos. Não, como falei anteriormente, não nos convenceu. Uma versão que não se sustenta, né? Então ele é o condutor desse veículo, é a pessoa que teve participação direta aí na morte desse inocente, e agora a gente está em busca aí do atirador. As pessoas que souberem do paradeiro de Rafael Lira dos Santos devem ligar para o número 981 18 9335, telefone da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, ou para o 181, Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 45 minutos, você no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas, hein? Vamos conferir agora tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 96%. Mix. Agora, 6 horas e 46 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local, conversando com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Seguindo aí o assunto da Zona Franca de Manaus, o assunto do dia, né? O decreto do Bolsonaro, que acaba com os incentivos de concentrados da Zona Franca, foi bastante criticado pelas autoridades locais. Artemisa, mas o Wilson Lima é apontado como a principal peça dessa decisão, já que, como governador, ele não defendeu a Zona Franca em tempo hábil. É isso mesmo, Artemisa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Pois é, né, Karime? Isso nunca aconteceu antes dessa forma. Na verdade, a Zona Franca de Manaus sempre foi atacada, não é de hoje, mas o Amazonas sempre teve também quem a defendesse, né? Os governadores sempre se anteciparam quando sentiam que havia qualquer tipo de ameaça. Mas agora se comenta em todos os cantos do Amazonas que o Wilson Lima abandonou o estado. E pior, entregou o estado do Amazonas, já que a Zona Franca de Manaus representa aí 65% da economia do Amazonas. Tudo pelos próprios interesses dele. Por isso, ele não se indispõe aí com o presidente Bolsonaro. Inclusive, como já foi falado várias vezes hoje aqui no 18 horas, ele se reuniu, né, com o presidente um dia antes do anúncio desse decreto. E hoje ele foi aos veículos de comunicação dizer que não sabia de nada. E agora, no Dia do Trabalhador, nesse domingo, Wilson Lima dará um cavalo de Troia aos amazonenses. O ex-governador amazonino Mendes, inclusive pré-candidato ao governo do estado do Amazonas pelo Cidadania, comentou nas redes sociais dele a possível perda da Coca-Cola nos próximos dias. Vamos ouvi-lo. Notícias recentes extremamente preocupantes, procedentes de fontes fidedignas, nos dão conta de que a Coca-Cola Brasil vai embora. Isso significa que nós vamos perder a indústria de concentrado de cola, a Ecofarma. Vamos perder a usina Jaioro, plantação de cana, produção de açúcar e produção de álcool. É um desastre para o país, não apenas para o Amazonas. Consequência deste famigerado decreto
Surge agora uma esdrúxula, estranhíssima reunião de conciliação. O que é isso? Uma forma de protelar, de adormecer a população governada por um réu, por um incapaz, por um incompetente. O que este homem está fazendo é a destruição literal. Meus amigos, a situação nunca foi tão grave, porque juntaram-se a vontade do complô permanente que existe em São Paulo e a incompetência, a mesma incompetência que nós sofremos há pouco tempo com relação à falta de oxigênio que asfixiou e matou muita gente. É a mesma incompetência. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazoniano Mendes, chamando então o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, de incompetente. Para pré-candidato ao governo do Amazonas pelo PDT, Carol Braz, este novo decreto mostra a incapacidade de Wilson Lima em defender a importância da Zona Franca de Manaus ao governo federal. Vamos ouvir então a pré-candidata ao governo do Amazonas, Carol Braz. Esse decreto é lançado exatamente no dia seguinte em que o presidente da República conversa com o governador na tentativa de solucionar o primeiro decreto que já causou um grande impacto na Zona Franca e agora mais um decreto que vai zerar a alíquota do IPI sobre o polo de concentrados não alcoólicos do nosso estado. Além dos empregos na Zona Franca, vamos prejudicar os produtores de Maués, os produtores de Presidente Figueiredo, várias cadeias produtivas que geravam esses produtos para a industrialização aqui no polo industrial. Infelizmente, estamos muito mal representados e o governador tenta solucionar uma demanda que está se mostrando cada vez mais desrespeitado e desacreditado no âmbito nacional. Você está ouvindo 18 horas. Discurso, então, da pré-candidata ao governo do Amazonas, Carol Braz, inclusive o discurso bem parecido, né, com o do pré-candidato Amazoniano Mendes. Bom, o vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wallace Oliveira, falou pelo Parlamento Municipal. Vamos ouvi-lo. Bom, a Câmara Municipal de Manaus sempre esteve muito ativa nessa direção. Ela sempre se posicionou contra os ataques que tem sofrido por parte do governo federal, tanto no caso do IPI, como agora no caso dos concentrados. Nós estamos muito preocupados e os vereadores sempre se posicionam. A frente parlamentar de empreendedorismo, presidida pelo vereador Diego Afonso, já está em movimento, emitindo uma nota de repúdio que será enviado a Brasília. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wallace Oliveira, do PROS. Eu entrei em contato com a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas sobre o posicionamento do parlamento. Em nota, a Assembleia diz que entrará com uma ação direta de inconstitucionalidade contra os decretos do governo federal que reduzem aí a alíquota do IPI, sem executar os produtos do polo industrial de Manaus. Segundo o presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade, a peça jurídica está sendo finalizada pela Procuradoria da Casa. Karime Carlão. Artemis, a Justiça do Amazonas revogou os efeitos da decisão que suspendia o reajuste de 83% do famoso cotão. Dos 41 vereadores da Câmara, apenas Amon Mandel e Rodrigo Guedes devem recorrer da decisão. É isso? Explica pra gente, Artemisa. Exatamente, Carlão. Dos 41 vereadores, apenas 2 devem recorrer. Amon Mandel, como você citou, né, do Cidadania, e Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos. O desembargador Paulo Lima revogou a decisão da juíza Etelvina Lobo, que suspendia aí o reajuste de 83% da cota para o exercício da atividade parlamentar conhecida
como cotão, né? Segundo o magistrado, o valor anterior de R$18 mil está defasado, gerando aí prejuízo ao exercício da atividade parlamentar. E olha, o cotão é no valor de 18 mil, viu? O vereador era, na verdade, no valor de 18 mil, passa agora para 33 mil reais, né? O vereador Amon Mandel disse que vai recorrer em todas as instâncias judiciais possíveis. E o vereador Rodrigo Guedes também vai recorrer e conclamou a população para lutar contra esse aumento do cotão. Com a decisão do desembargador Paulo Lima, o cotão que era no valor de 18 mil, como eu já disse, passa então a valer 33 mil reais. Karime e Carlão. Artemisa, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, Realmente. Bom fim de semana. Para você também, uma ótima noite. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda, 6h54. 18 horas. Olha, as empresas que prestam serviços para o governo do Amazonas vão contratar profissionais para plantões extra neste domingo para substituir os trabalhadores que vão fazer concurso público para a Secretaria de Saúde, Karime. Pois é, a questão aí é que entre os profissionais chamados, alguns não têm experiência no dia a dia das unidades de saúde. Quem explica melhor essa história pra gente é a repórter Odineia Araújo. Neste domingo, no período da tarde, acontece em Manaus o concurso público para a Censa, Secretaria Municipal de Saúde, com oferta de 1.822 vagas. Quase 130 mil profissionais de nível superior estão concorrendo, o que com certeza vai resultar em muitas ausências nos prontos-socorros e hospitais da capital e até mesmo do interior. Por causa dessas faltas, tem circulado nas mídias sociais chamadas de empresas que prestam serviços ao governo, convocando enfermeiros para cobrirem os plantões na tarde de domingo. A empresa CGEAN é uma que publicou que está contratando para plantão extra no dia do concurso. A empresa é responsável pelo atendimento nos principais prontos-socorros da capital, que recebem pacientes vindos de todo o estado, além de vítimas encaminhadas pelo SAMU, pacientes em condições graves que necessitam de atendimento de profissionais experientes e capacitados. A questão é que, sem nunca terem trabalhado na unidade e conhecerem a rotina, como esses profissionais poderão conduzir um bom atendimento ao paciente? É bom lembrar que a população do estado já sofreu durante os picos da Covid-19 nas mãos de profissionais inexperientes que foram colocados para atenderem pacientes em estado grave. A presidente do Sindiprive, o sindicato que representa a maioria desses trabalhadores terceirizados, Graciete Mouzinho, diz que essa situação poderia ser evitada se as empresas trabalhassem com reserva e treinamento desses candidatos. A gente sabe que esses que estão se formando, que estão desempregados, ele não tem lá essa experiência, mas com certeza com treinamento, se ele tivesse antecipado, ele consegue dominar, ele consegue dar conta. Mas assim, contratar em cima da hora, que a prova vai ser domingo, só se esses enfermeiros ela colocar para treinar a partir de... desde o dia que ela colocou a nota chamando enfermeiros que eles vão pagar para tirar essa extra, já era para estar em treinamento. Outra alternativa para não desfalcar as unidades de saúde, segundo o Sindiprive, seria realizar as provas em dias diferentes, de acordo com as iniciais dos nomes. É bom que se diga que muitos dos trabalhadores terceirizados na saúde do Amazonas estão com salário atrasado, alguns até 4 meses. O 18 Horas questionou o governo do estado, a Secretaria de Saúde do Amazonas e a empresa CGEAN, quem responderá caso haja imperícia ou imprudência por parte dos plantonistas. Por meio de nota, a CGEAN informou que os atendimentos de enfermagem nas unidades públicas de saúde, nas quais presta atendimento, ocorrerão normalmente no domingo e que todos os enfermeiros que precisarão se ausentar para prestar concurso público serão substituídos, sem prejuízos aos pacientes. A empresa esclarece ainda que a contratação de trabalhadores será mediante análise de currículo, com prioridade para enfermeiros com experiência, e que os profissionais serão acompanhados por supervisores qualificados em cada unidade e receberão o apoio dos demais profissionais já habituados às rotinas hospitalares. Já a Secretaria de Saúde do Estado e o Governo do Amazonas não enviaram resposta até o fechamento da reportagem. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas.
Muito bem, olha só, segue a crise na saúde, hein? Mais uma vez, os profissionais aí de saúde cobram do governo do Amazonas o pagamento de salários, Karime. Pois é, são enfermeiros e plantonistas que trabalham na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, FCCON, que estão há 3 meses sem receber. E o assunto foi destaque na Assembleia Legislativa do Estado, como mostra a repórter Nathalie Moraes. Aproximadamente 20 enfermeiros plantonistas que atuam na FCCON, Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, estão há 3 meses sem receber salários por falta de pagamento do governo do Amazonas. A denúncia é do deputado estadual Wilker Barreto, revelada em sessão plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas. De acordo com o parlamentar, a cooperativa Queiroz Consultoria de Gestão Empresarial Limitada, responsável pela contratação dos profissionais da saúde, alegou não ter previsão de regularizar os salários em atraso. Isso porque o último pagamento foi feito pelo governo do Amazonas no dia 25 de fevereiro. E este pagamento era referente ao mês de novembro do ano passado. Mais uma denúncia grave, estarrecedora, de um governo que literalmente a sua marca é não priorizar vidas. Olha o contrassenso. O Wilson Lima faz um pacote de quase R$500 bilhão de asfalto e não consegue tirar uma parte disso para socorrer saúde, uma parte disso para socorrer segurança pública e perceber que nós temos inúmeros contratos, inúmeros, não é um ou outro, são inúmeros contratos terceirizados de saúde, gente. Saúde é vida. Profissionais sem receber por 2, 3, 4 meses. Esse governador é um irresponsável. Eu quero ver se tem algum parente dele internado lá no SECOM. Não tem. Então, é grave a denúncia. Eu estou reiterando na Comissão de Saúde o meu requerimento, que já está para votação e apreciação dos membros, a convocação do secretário Anuar. Não é de hoje que esses profissionais que tanto se doaram ao longo da pandemia brigam por seus direitos trabalhistas. Os profissionais de saúde estão há praticamente 3 anos protestando contra a falta de soluções por parte do governo do Amazonas para quitar uma dívida que já soma 58 milhões de reais referentes a ticket de alimentação e risco de vida. O deputado Wilker Barreto solicitou a ida do secretário de Saúde do Amazonas, o Dr. Anuar Samad, para prestar eventuais esclarecimentos na Assembleia Legislativa a esses trabalhadores. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7h01. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em meio ao noticiário sobre as idas e vindas das alíquotas de IPI que ameaçam a Zona Franca de Manaus, o principal é a insegurança jurídica. A insegurança jurídica é apontada pelo setor produtivo como resultado de legislações ambíguas e mudanças constantes de normas. A impossibilidade de previsão de riscos nos projetos impacta negativamente a ampliação de investimentos na Zona Franca de Manaus. E é aí que mora o perigo, pois os maiores efeitos só serão sentidos no futuro próximo. Efeitos negativos que não poderão mais ser resolvidos e suas consequências podem ser devastadoras. A insegurança jurídica da Zona Franca de Manaus hoje coloca gravemente em risco toda a economia do Amazonas nos próximos anos. E se nada for feito agora, será quase impossível reverter as consequências depois. 18 horas. LM72, boa noite. Boa noite, um beijo, bom fim de semana. Até segunda. Você ouviu 18 horas.